essa questão de investir, né, no público, né, ter o deficiente visual, atrair ele para o esporte, para o futebol, principalmente, né, que é a paixão nacional, você vê uma deficiência muito grande, né? Aqui em São Paulo, tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que ela é uma das mais atuantes no Brasil inteiro, né? Então, eu acho que através de uma parceria, não sei se voltada, partindo da secretaria ou partindo do próprio clube de futebol, teria como agregar isso, né? Hoje você pouco vê deficientes visuais nos estádios. E até mesmo quando você vê algum deficiente visual indo para o estádio, o público ele reage de uma maneira que ele... Nossa, o cego está aqui assistindo, como é que funciona isso? O torcedor, vai ao estádio e ele leva o radinho dele, para poder, através do rádio ali, da transmissão, através do rádio, ele conseguir entender o que está acontecendo dentro do jogo, né? E isso até, muitos deles tem isso como uma emoção à parte, né? Além de todo aquele clima que envolve uma partida de futebol. Mas a gente vê uma deficiência muito grande do investimento. Acho que é mais uma questão de querer, né? Acho que se importar com a causa, né? Você abraçar a causa. E a gente vê que os clubes hoje, dirigentes, eles não se interessam por isso, né? Eles parecem que esse público não é atraente para eles dentro do estádio. Olha, é um avanço enorme, né? Você hoje não tem nenhuma ferramenta que seja voltada para a audiodescrição dentro do estádio. Então, seria um avanço que poderia atrair, né? E seria um pontapé inicial também para que outras áreas também acabassem tendo uma importância, né, dentro da cabeça dentro do clube, né, melhor dizendo. E a audiodescrição, falando um pouquinho mais sobre um aplicativo, o cego, ele, mesmo dentro do estádio, ele tem o rádio, né, como um apoio para ele poder entender o que está acontecendo durante o jogo. Então, e o rádio, a gente acaba sendo até mais emocionante do que você assistir o jogo pela TV, por exemplo. A narração é diferente, a narração é mais com coração realmente, né? Então, ela chega muito perto da audiodescrição perfeita, né? Que seria específica, né? No caso, para o cego, para o deficiente visual. Então, se conseguisse juntar a emoção da transmissão de rádio com a ferramenta, com o aplicativo, eu acho que seria algo sensacional, né? Seria perfeito assim para o deficiente conseguir ter aquela noção do que realmente está acontecendo, né? Porque uma partida de futebol você acaba tendo detalhes às vezes que uma transmissão de TV o locutor, o narrador não passa para você, né? Se você você fechar os olhos, muitas vezes você não consegue ter ideia de onde a bola está, onde que margem do campo a bola se encontra, se uma falta, como aconteceu. Então, ele é muito pontual naquilo. Ele fala, foi falta, carrinho do jogador, ponto, acabou. Ou então, um chute. Agora, na rádio, ele consegue ser um pouquinho mais descritivo nessa narração. Não é o ideal ainda, né? Mas seria alguma coisa mais técnica, voltada, alinhada junto com essa emoção durante um jogo. Então, se existisse algum aplicativo, algo dentro do estádio que conseguisse passar toda essa emoção, toda essa questão. O que acontece no jogo, para o deficiente visual, seria um avanço muito grande. Bom, o futebol, ele inclusive me ajuda a ter noção de espaço, né? Orientação e mobilidade, acredito que o futebol me ajudou muito nisso. Então, é tudo para mim. Futuramente vai ser show de bola, que o Palmeiras, inclusive, já teve, não sei de quem foi a iniciativa, mas eu já vi jogo com audiodescrição do Palmeiras. Só que se virar rotina, aí vai ser mais legal, vou frequentar mais vezes os estádios. Acredito que sim, eu tenho uma turminha que de vez em quando vai, quando tem condição e quando o horário permite, né? Mas com audiodescrição acho que a turminha até aumentaria, sim.
Eu acho que é uma iniciativa louvável, acho muito importante que os alunos do curso de jornalismo se interessem por contribuir de uma forma tão positiva, né, para a melhoria das condições de acessibilidade desse segmento da população, né? Eu acho super importante que vocês tenham esse contato e como vocês já conversaram, já confidenciaram o quanto esse trabalho tem aberto, né, novas possibilidades de trabalho, uma nova visão de mundo, né, e um conhecimento sobre a deficiência. Esse conviver com as pessoas com deficiência faz com que a gente desconstrua barreiras, desconstrua visões negativas que geralmente as pessoas têm, né, sobre as pessoas com deficiência, as impossibilidades ligadas à deficiência. Eu penso que um aplicativo com esse objetivo, né, pode contribuir bastante para a inclusão da pessoa, para a participação mais plena em eventos esportivos. Uma vez planejado, testado, experimentado com pessoas com deficiência visual, né, se o público-alvo é a pessoa com deficiência visual, para que eles possam acompanhar um evento esportivo com muito mais informações, eu acho que isso é super positivo, mas desde que ele seja testado, experimentado, né? E aí ver o quanto as pessoas com deficiência podem contribuir para que ele fique redondinho. Eu acho que é super positivo. Assim como para qualquer brasileiro, né, o futebol é algo que está ali no sangue, né, da gente. A gente nasceu, cresceu ouvindo falar sobre futebol. Já fui mais apaixonado pelo futebol, hoje acompanho com um pouco menos de frequência, mas ainda é algo, né, que atrai, que faz com que a gente, às vezes, né, pare um tempo para assistir um jogo, acompanhar o noticiário do time. O futebol, de fato, é algo que traz um pouco de alegria ainda pra gente, né? Quer seja com o nosso time do coração, ou com a seleção brasileira, enfim, eu curto bastante. Bem, a ideia, né, de um aplicativo que faça essa transmissão, né, descritiva seria fantástica, né? Até porque a forma como se narra os jogos hoje, mesmo no rádio, que tem mais detalhes, ela ainda não atende a algumas curiosidades que a gente acaba tendo, né? Como, por exemplo, a disposição tática, né, do time em campo, né, como que está sendo feito o deslocamento, né, dos jogadores, quem está na marcação, quem está na posição mais ofensiva, enfim, eu acho que é algo que tem muito a contribuir para o nosso entendimento a respeito de como o jogo está funcionando, principalmente para quem tem mais conhecimento sobre o futebol, né? Para quem gosta mais, né, assim como eu, de entender como que taticamente o time está disposto em campo, como que as jogadas estão sendo construídas. Eu acho que seria de fato algo revolucionário para a gente e não tenho ciência de algo já funcionando nesse nível. Aqui no Brasil muito menos, né? E lá fora também acredito que não. De fato a diferença é bastante grande, né? Quando a gente vê algo narrado descritivamente, né? Pensado para o público que não tem a visão de você ouvir uma narração mais técnica, né? Uma narração mais tradicional. Porque a descrição das jogadas, a forma como você fala a respeito do que está acontecendo no campo, na torcida também, que faz parte, né, do jogo, de fato para a gente faz muita diferença na hora da gente compreender todo o contexto do jogo, né? Então a diferença é bastante grande e é de um acrescento muito significativo para a gente. Eu nasci em Osório, no litoral do Rio Grande do Sul. Eu enxergava normal até os 6 anos de idade. Aí eu tive um descolamento de retina, que começou a apresentar os sintomas aos poucos. Aí eu fiquei 2 anos em tratamento, 5 cirurgias, e com 8 anos eu perdi a visão total. Pelo rádio, se o narrador for bom, dá para entender, não vou te dizer assim perfeitamente, mas talvez 80%, 90% do que está acontecendo. Porque um bom narrador de rádio, além do rádio proporcionar uma narração bem mais detalhada, né?
ele consegue explorar pontos, digamos que indo um pouco mais a fundo do que está acontecendo no jogo. Diferente da televisão, né? Que para quem depende unicamente de uma orientação sonora, aí dificulta bastante. Passa muita coisa em branco, informações que seriam relevantes e daí a gente não consegue absorver, nesse caso na TV, né? Isso para mim é uma novidade, né? E acho que seria para todo mundo, uma ideia inovadora. Se ela for colocada em prática e realmente for eficaz no auxílio para o deficiente visual estar inteirado do que está acontecendo numa partida de futebol, eu acho que muita gente vai se interessar por usar o aplicativo e por ir ao estádio, né? Porque assim, tem gente, isso acontece comigo, que às vezes eu não me motivo de ir no estádio porque vale mais a pena ficar em casa, no conforto da casa da gente, acompanhando pelo rádio, tranquilo, não precisa se estressar, sair, trânsito, toda aquela situação que te envolve no estádio, né? Mas com a ferramenta dessa favorecendo, acho que muitos vão se sentir mais confortáveis de ir ao estádio e curtir uma partida, né? O conhecimento que a gente tem é que as pessoas com deficiência visual sempre gostaram muito de acompanhar os jogos de futebol pelo rádio. Por quê? O rádio faz a narração do jogo. Agora, o que a audiodescrição vai agregar? A audiodescrição é um recurso que transforma em palavras todas as imagens que não podem ser vistas pelo deficiente visual, né? Então, o rádio não vai descrever como que é fisicamente aquele jogador, qual o uniforme que está sendo usado, como que é o campo, aquele campo daquele estádio, uma descrição assim geral do campo, né? Então, coisas demais, por exemplo, se o jogador faz alguma manifestação quando ele faz o gol, enfim, descrever todas as imagens que a pessoa com deficiência visual não está vendo e que não são narradas durante o jogo pelo locutor de rádio, né? O aplicativo ele vai agregar uma informação a mais para a pessoa que gostar de ir ao campo de futebol. Talvez algumas pessoas até passem aí por conta do recurso da audiodescrição, mas aí é muito pessoal, né? Lógico, se tiver o aplicativo, é uma forma de estar oferecendo um recurso para a pessoa ter uma acessibilidade melhor dentro de um estádio de futebol. Mas depende muito de cada um querer ou não ir ao estádio de futebol e gostar disso, né? Então você segmenta. O esporte tem que ser segmentado. E eu acho até nos outros esportes também. Tem que ter o cara que você fala assim, eu quero ouvir esse cara porque ele narra para o meu time. E ele continua sendo imparcial, na verdade, cara. Eu acho que nós que fazemos, a gente é mais imparcial do que a televisão, que os outros. A gente cobra mais, queremos o bem do clube. Esse tipo de narração que você quer é exatamente dessa forma. É uma pessoa que conviva com as pessoas que têm essa deficiência e compreendam, de novo, o que você quer escutar, o que você gosta. Se eu narrar assim, o que você acha? Então, isso são meses de trabalho, desenvolvimento. Você não vai desenvolver isso em um mês. Porque cada um vai falar uma coisa para você, e daí você vai fazer um número maior e fazer uma média e falar, bom, agora eu já sei o que eu preciso fazer. Eu acredito que é uma grande ideia que vocês estão tendo de fazer esse aplicativo para a pessoa que tem deficiência visual. O grande lance aí é encontrar a maneira correta de fazer para não ficar igual ao rádio, né? Ou pior que o rádio, tem que ficar melhor que o rádio. Então, assim, não sei, eu até vou dar uma dica, de repente, quando a gente está fazendo um jogo na televisão, o comentarista, quando não tem repórter, o comentarista ele faz meio que reportagem também, né? Então o cara passa informação, sei lá, alguma informação estatística, histórica. Isso é legal colocar na audiodescrição também. Não ficar só descrevendo o lance. Eu acho interessante, né? É uma dica para vocês, não sei, de repente, aí vocês podem levar para frente. Porque eu estava pensando sobre isso quando vocês me chamaram para conversar.
porque é uma coisa diferente. Eu não sei se faz dessa maneira, né? Porque são informações interessantes. Vamos supor, está tendo um show, um balé. A audiodescrição vai descrever a roupa, como é a roupa da bailarina, a cor, o tamanho do vestido, ela levantou a perna, como é que ela levantou a perna, o movimento e tal. Então, são coisas muito específicas. Para o jogo, também, dá para fazer isso, coisas específicas. Mas eu acho que se você acrescentar uma questão de informação, que é o que as pessoas que não têm deficiência visual têm, eu acho que fica mais rica a transmissão. Claro que precisa padronizar, precisa criar, vocês vão ter assessoria, né, e tudo mais, para poder fazer isso, para saber exatamente o que eles querem que seja feito. Mas eu acho muito legal isso. Isso vai ser uma coisa que vai contribuir com a inclusão deles dentro de todo o cenário. Eles vão poder acompanhar tudo o que acontece num evento esportivo, né? Porque às vezes também tem aquela questão de a gente sempre achar difícil, né? Ah, é difícil fazer isso, de repente, como é que vai fazer? Não sei se vai dar certo. Tem que começar a fazer. O tempo vai dizer o caminho correto a seguir. Eu gostei bastante do layout, né? As aplicações técnicas, né, e práticas são as que tem que ser mesmo para acessibilidade. E eu achei bem interessante todas as descrições das informações e tudo mais, né? E acho que dá para a pessoa que tem deficiência visual, para ela realmente ter toda a noção do que está acontecendo através do aplicativo, né? Quanto mais explicativo, melhor, mas também tem que ser funcional, né? Acho que isso que é importante, né? Tem que ser uma coisa funcional e viável. Então, achei bem legal. Apesar de poucos poderem enxergar alguma coisa do aplicativo, né? Quem tem a visão mais baixa consegue ver alguma coisa. Vocês usaram as cores que são as corretas, vocês mesmos me falaram e tal. Mas, assim, pena que eles não podem ver mais, né? Porque o aplicativo é bem bonito, é bem legal. Olha, como uma boa corintiana, eu gosto de bagunça, né? Então, a minha família inteira, ela é corintiana. Meu pai, ele sempre foi palmeirense, isso para ele foi um martírio. Mas eu sempre gostei muito da bagunça, da união que isso traz, de estar com as pessoas, né? Eu acho que é um momento muito bacana. Eu gosto muito de ir aos estádios. Apesar de não conseguir ver o que está acontecendo, é uma energia assim muito diferente. Eu me sinto muito bem naquele ambiente. O legal da audiodescrição é realmente descrever cenas que o próprio futebol não descreve, né? Então, por exemplo, ele vai descrever o narrador comum. Ele fala de um determinado lance. A pessoa que nunca enxergou, ela não sabe o que é realmente aquele lance. Então, eu acho que ajudaria bastante, ao invés dele falar o nome, sei lá, uma bicicleta, ele descrevesse o gesto que uma bicicleta faz, e não simplesmente falar que o jogador fez uma bicicleta. Eu acho que nesse ponto ajudaria bastante. O esporte em si significa qualidade de vida, onde eu me distraio, onde eu consigo espairecer, me desestressar. Eu sou praticante assíduo de futebol e musculação também. Então é ali onde eu esqueço dos problemas, esqueço do trabalho, esqueço de tudo. A TV é legal, porém eu prefiro o rádio porque tem mais emoção. Gosto de ir no estádio também, mas porém você vai ouvir o jogo no estádio, tem aquele delay, né? Você ouve pela internet. Então, às vezes, a torcida comemora, você nem sabe. Só depois de uns 3, 4 segundos você vai comemorar. Eu tive o prazer de testar no Brasil, na Copa do Mundo, o recurso de audiodescrição. Foi um jogo Chile e Espanha, no estádio da Galinhada, no estádio do Corinthians. E eu tive o prazer de fazer o teste, né? É uma vibe bem legal você ter o recurso das pessoas descrevendo os jogadores, descrevendo a camisa, descrevendo todo o que está ali em volta, né? Descrevendo como está a torcida. O rádio tem um pouco disso, mas a audiodescrição é muito mais completo.
Muitos clubes estão preparados para esse tipo de demanda, que são principalmente os clubes da Série A, os clubes dos grandes eixos e o São Paulo. Esses clubes, sem dúvida, já estão preparados para isso, falta vontade e comprometimento para atender essa demanda. Muitos clubes ainda não têm preparo suficiente, mas o que pode surgir para isso é alguma forma de que os próprios indivíduos, torcedores, tenham acesso, algum aplicativo ou alguma forma que ajude os torcedores sem que o clube necessite se mexer para que isso aconteça. É totalmente uma iniciativa do torcedor, do próprio torcedor ou de outras pessoas para que essa inclusão aconteça. Bom, os clubes têm que reagir da melhor forma possível, porque é uma ideia super válida, já existe demanda. Você vê muitos clubes fazendo matéria sobre deficientes visuais que vão aos estádios, só que eles não fazem nada diferente para que esses deficientes tenham melhores situações para assistir a partida. Então, eles, de fato, podem até um atalho para os clubes, um aplicativo nesse sentido que vai facilitar o trabalho dos clubes que já deveriam participar dessas situações de plano, sem a necessidade de um aplicativo. Mas se é uma demanda que vem crescendo, os clubes têm que aceitar da melhor forma possível. Eu acho que é super válido.